Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje nós temos como tema a pergunta 257, que é o objetivo do nosso estudo. E ela não é propriamente uma pergunta, mas um ensaio teórico da sensação nos espíritos. Nós vemos que as perguntas de 237 a 256 foram questões que tratam das percepções, das sensações e do sofrimento dos espíritos. Mas a 257, como é um ensaio teórico, não tem a pergunta, mas tem as afirmações dos espíritos. E eles começam o seguinte, que o corpo, segundo os espíritos, é um instrumento da dor. Então quer dizer que nós sentimos dor através de nosso corpo. E eles continuam, se não é a causa primária deste, é pelo menos a causa imediata. Então quer dizer que a causa imediata é que a dor é um sentimento que vem do corpo e que essa sensação é passada para o nosso perispírito e consequentemente ao nosso espírito. E eles continuam, a lembrança que a alma conserva da dor pode ser muitas vezes penosa, mas não pode ter uma ação física. Isso o espírito desencarnado. Por quê? Nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível nem de congelar, nem de queimar-se. Por quê? Porque eles não estão mais sujeitos à ação da matéria enquanto aqui encarnado. Isso a gente nota, às vezes, em termos de comparação, que aquelas pessoas encarnadas, que muitas vezes amputou um membro, eles costumam sentir dor no membro que lhes falta. Coisa análoga ocorre no sofrimento dos espíritos após a morte. Então quer dizer que seria mais ou menos a mesma coisa. A pessoa está sentindo ali dor num membro e que já foi amputado. Então é uma sensação mais a nível mental do que propriamente uma causa imediata da dor física. E continuando esse ensaio teórico dos espíritos, na questão 257, eles nos faz um estudo aprofundado do perispírito. E ele nos diz que o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito e que ele é tirado do meio ambiente e do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que ele o perispírito, é a quintessência da matéria. Ou seja, então os espíritos estão nos afirmando nesse ensaio teórico que o perispírito é uma matéria aprimorada, quintessenciada. E eles continuam que, além disso, o perispírito é o agente das sensações exteriores. Então quer dizer que depois de desencarnado, nenhuma impressão lhe causa, como a gente havia afirmado, a temperatura, o calor, as sensações que são propriamente físicas. E eles continuam que ensinam-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo e que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que ele se acha. Crê não estar morto. Por quê? Porque todas as sensações ali dele são normais, então ele acha que não está morto. Por isso que ele se sente vivo. De um lado ele vê o corpo, sabe-se que o corpo ali presente lhe pertence, mas não compreende que esteja separado do corpo. Essa situação ela dura
enquanto haja qualquer ligação do corpo com o perispírito. A gente gostaria, inclusive, de convidar, né, a todos aqueles que nos assistem de ler atentamente um livrinho bem resumido a respeito da desencarnação do perispírito, dessa separação, né, do corpo e do perispírito, no livrinho Voltei. É uma obra, né, psicografada por Chico Xavier, pelo irmão Jacob. Os espíritos continuam, inclusive, nesse ensaio teórico, que eles comparam, né, certa vez um suicida nos disse: não estou morto, e acrescentava: no entanto, eu sinto os vermes que me roem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhes ruíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhes apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação, né, do corpo e do perispírito, uma espécie de visão, né, do que se passava com o corpo, a qual ele ainda conservava ligado, né, ao perispírito, o que causava essa ilusão que ele estava sendo corroído, ou seja, ele tomava essa ilusão por realidade. Durante a vida do corpo, nós recebemos, né, impressões exteriores, e essas impressões ela é transmitida ao espírito por intermédio dos perispíritos, e que constitui o que se chama fluido nervoso. É aquele canal, né, de condução das sensações ao espírito. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele nem o espírito, nem o perispírito. Então ele ali é uma matéria inerte. Sabemos que quanto mais os espíritos, né, se purificam, tanto mais etéreo se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material ela vai diminuir à medida que o espírito progride. Sabemos que no espírito, né, há percepções, sensações, audição, visão, e que essas atividades, né, essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem, de apenas uma parte, né, do ser. Ou seja, né, no homem nós temos a visão através dos nossos olhos, a audição através de nossos ouvidos, a sensação através de nossa pele. Então nós vemos que no espírito não tem uma parte localizada para que ele tenha essas percepções, estas sensações. A faculdade de ver ela é um atributo, né, essencial da alma. Para quem a obscuridade, as trevas não existem. Ela é mais, né, extensa ou mais penetrante nos espíritos mais purificados. Então, quanto mais adiantado o espírito, mais ele penetra a matéria e não precisa de luz exterior, né, para eles poderem ver. E eles continuam, né, que a alma ou o espírito tem em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, né, se obliteram pela grosseria dos órgãos. Na vida extracorpórea, né, ou na vida espiritual, essas percepções elas vão se desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Ou seja, o invólucro semimaterial, que é o perispírito, também há uma evolução, há um aprimoramento dele. Ele fala, inclusive, que o invólucro semimaterial, o perispírito, é aurido do meio ambiente. Olha, interessante, né? Então quer dizer que o nosso perispírito é formado do planeta em que vivemos, né? E esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Como se eu havia afirmado, que se ele é tirado do mundo em que nós estamos, é logicamente que ele vai variar de acordo com os mundos em que nós estaremos, né, habitados. A vista, né, essa é sempre ativa, ou seja, a visão. Eles podem fazer-se invisíveis, né, uns aos outros, isso na condição de espírito, conforme a categoria que ocupem, e podem ocultar-se do que lhes são inferiores. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz, em que os espíritos ali nas trevas ou no umbral, eles não percebem a presença do mentor, ou mesmo de André Luiz ali, que estão a trabalho, a não ser que eles queiram, porque aí eles adensam a sua forma perispiritual e se faz, né, presente ao
os espíritos que ali estão presentes. A gente acha, né, que com o desencarne a gente se livraria de nossos problemas de dores, né, e sofrimentos, mas isso não dá, né? A gente não vai perder essa condição de dor e sofrimento, porque o sofrimento ele baseia-se conforme a gente viveu aqui na Terra. Lógico, né, que não a gente sofrerá a gota, nem um reumatismo, mas experimentará outros tipos, né, de sofrimento, que nada fica a dever, né, dos sofrimentos físicos. Então vimos, né, que sofrer ele é um resultado dos laços que ainda nos prende à matéria, que quanto mais livres estivermos da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas serão as sensações. Ele tem o livre-arbítrio, né? Nós, como espírito, temos o livre-arbítrio. Por conseguinte, as faculdades de escolha entre o fazer e o não fazer, e se a gente dominar, né, as nossas paixões, que são paixões animais, não alimentando o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho, não se deixando dominar, né, pelo egoísmo, purificando-se e nutrindo de bom sentimento, praticando o bem, não ligando às coisas deste mundo a importância que não merecem, então, embora revestido de um invólucro corporal, já estaremos depurados, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais sofrerá a influência da matéria. Então quer dizer que conforme, né, nós vamos evoluindo, menos preso à matéria estaremos. Então menos sujeito aos sentimentos que a matéria nos impõe, né, como a dor, como as angústias, como os problemas que enfrentamos aqui na vida. E encerrando, os Espíritos nos dizem, ora, notamos sempre que os sofrimentos guardam relação com o nosso proceder e as consequências experimentamos conforme nós agimos, e que a outra vida é fonte inefável de ventura, a vida, né, do Espírito, para aqueles que seguirem o bom caminho. Daí se deduz que os que sofrem, isso acontece porque o quiseram, porque eles não deixaram de se ligar às coisas deste mundo, às paixões, o egoísmo, a vaidade. Então quer dizer que conforme os ensinos dados nessa questão 257, veremos que quanto menos estivermos presos a matérias, às coisas deste mundo, mais fácil será a nossa libertação, o nosso desencarne, para encontrarmos na vida espiritual um mundo realmente de paz e equilíbrio para todos nós. Que assim seja.